E aí sim, depois que essa pessoa chegou aqui, ela já está quase comprando o seu produto. Aí você vai fazer follow-up com essa pessoa. Quando você começa a fazer follow-up, essa pessoa entra, o cardzinho dela entra ali já dentro da etapa de follow-up. Né? E aí você vai definir quantos pontos de contato você vai fazendo com essa pessoa. Qual que é o seu ciclo de vendas. Porque se ela passou muito desse ciclo, se ela já passou por toda a cadência de follow-up e ela não respondeu, ela te deu perdido, às vezes não é o momento dela. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou falar um pouquinho do conceito de um funil de vendas. A gente vai falar mais de CRM, né? Pipeline, como que você configura, qual é a importância de você ter um CRM, ter um processo bem estruturado, entendendo qual é a jornada do cliente até ele comprar o seu produto. Ou seja, como a gente está falando aqui do módulo de conversão, é um módulo de como você recebe o seu lead, recebe a demanda do seu time de marketing e o que você tem que fazer com esse lead. Qual é a jornada de compra? Como que você estrutura um processo para você ter previsibilidade em cada etapa do seu funil? Eu vou trazer aqui um exemplo, né, de como seria a jornada de um lead quando ele vem do marketing. Quais são as etapas que esse lead percorre? Como que esse lead se torna um comprador no final. Eu falo muito que um processo de vendas é como se fosse uma esteira de produto, é uma esteira de produção, onde o lead é um insumo, ele vai passar nessa esteira em vários pontos e tornar um produto final não, um cliente, um comprador. E como que a gente estrutura esse funil? Vamos lá, vamos entender que o lead veio do time de marketing. Tá? Eu estou falando de CRM aqui, mas você poderia ter uma planilha para controlar isso. Tá certo? O importante é você entender um conceito de um processo de vendas para você organizar. Porque quando você começa a organizar, você começa a entender quais são as taxas de conversão, quais são suas taxas de descarte, qual é a etapa que você mais perde lead? Qual é a etapa que mais você ganha lead? E quando você começa a enxergar o seu funil, a sua esteirinha de venda, fica muito mais fácil você entender aonde está o gargalo, aonde você precisa ajustar e aonde você precisa mudar. Tá? Você vai ter mais clareza, você vai olhar de cima. E aí, cara, isso muda totalmente o jogo. Tá? E isso é muito legal porque às vezes eu converso com empreendedores, eu converso com empresários, eu pergunto, legal, quantos leads mais ou menos você recebe, o seu time de vendas recebe todos os meses, qual é a etapa que mais você perde ali, o seu lead, que você não consegue avançar? E cara, 80%, 90% desses empresários, eles não sabem nem responder a quantidade de lead. Tá? Ou seja, se você está buscando um crescimento, você precisa entender exatamente de todas essas taxas. Porque você vai saber exatamente, olha só, se eu colocar mais dinheiro no meu marketing, isso vai aumentar a geração de demanda, aumentando a geração de demanda baseado nas informações que eu tenho aqui de taxa de conversão, eu vou conseguir aumentar em X% o número de clientes todos os meses. É muito importante, isso muda o jogo. Tá? Então, preste muita atenção nessa aula, porque essa aula aqui é o primeiro passo para você estruturar o seu processo de vendas, o seu funil de vendas. Tá? Por exemplo, quando um lead ele chega do marketing, o que eu faço? Eu vou colocar esse lead dentro de uma etapa, tá? Dentro do meu processo de vendas. Vamos colocar aqui um CRM, né, que é um software, um sistema que gerencia todos esses leads, que você consegue gerenciar o nome do lead, o telefone, o e-mail. Ele fica como se fosse um cardzinho ali dentro do seu CRM, com os dados da empresa. Esse card está numa etapa e você só vai passar esse card para a próxima etapa do seu funil quando você conseguir entender que ele consegue passar. Tá? Porque você fez um tipo de qualificação, porque você entendeu que ele pode avançar dentro do seu processo de vendas. Tá? Então eu vou colocar aqui, uma etapa seria mais ou menos igual a essa que eu estou mostrando aqui. Ó, tá vendo? Tem várias etapas e você precisa entender como que esse lead ele vai percorrer toda a jornada de compra, tá certo? Então, por exemplo, quando o lead ele vem do marketing, eu gosto muito de utilizar uma etapa chamada entrada de leads, é onde todos os leads caem. Mas eu já vi pessoas quebrarem isso, porque vamos dizer que você tem vários canais de entrada desse lead. O lead ele pode vir pelo WhatsApp, o lead ele pode vir através de uma landing page, né, ou de um site,
Esse lead ele pode vir através de um formulário, esse lead ele pode vir através do LinkedIn, esse lead ele pode vir através de um evento. Então, eu já vi empresas que ela dividem a entrada de lead e já coloca lead de LinkedIn, lead de WhatsApp, lead disso, lead daquilo, mas tudo é entrada. Tá? E aí fica mais fácil, por exemplo, dela entender qual é o lead que ela tem que dar prioridade, com quem ela tem que falar primeiro. Ela tem que falar primeiro com o lead que vem do WhatsApp, ou ela tem que falar, por exemplo, primeiro com o lead que vem de um evento, né? Mas eu vou trazer o conceito básico, que é a entrada de leads, onde todos os leads caem diretamente nessa mesma etapa do funil. Tá? Então, o lead cai aqui na entrada. Qual é a ação que o pré-vendedor ou o vendedor tem que fazer? Entrar em contato com esse lead. Quando ele entra em contato com esse lead, fala, eu vi aqui que você se cadastrou para entender mais sobre o nosso produto. Às vezes essa pessoa não responde. Não responde. E aí, o que você vai fazer com essa pessoa? Depois que você mandou essa mensagem, um dia depois, você vai descartar? Você vai entrar em contato de novo? Legal, você vai entrar em contato de novo. Mas concorda comigo que se você tiver uma entrada de lead muito grande, você vai se perder no meio desse processo. Então, o que você tem que fazer? Quebrar essa etapa. Por exemplo, eu utilizo uma entrada, onde os leads caem, e eu utilizo uma etapa de cadência. Cadência é a quantidade de contato que você vai fazer com essa pessoa, tá? Antes de você descartar ela. Então, caiu a entrada, eu fiz, olá, lead, eu vi isso. Gostaria de entender mais. E aí você já vai colocar essa pessoa para dentro de cadência. Quando você arrasta esse card para dentro de cadência, você vai começar a mandar mensagens para essa pessoa seguindo o seu padrão de cadência, que eu vou falar no outro vídeo. E aí você vai todos os dias, ou de 2 em 2 dias, fazer contato com essa pessoa, até acabar a cadência. Acabou essa cadência, essa pessoa não te respondeu, você vai dar um perdido nessa pessoa. Você vai descartar ela. Ou seja, você tem que dar sempre vazão para o seu funil de vendas. Sempre vazão. Tá? É como se fosse uma máquina mesmo, é como se fosse uma esteira de produção. Então, uma etapa que eu gosto muito é essa, entrada, cadência. Depois de cadência, por exemplo, eu gosto de criar uma etapa de conectado. Qual é a etapa de conectado? É aquela etapa que eu consegui falar com a pessoa. Vamos dizer que o lead caiu ali na entrada, eu mandei um e-mail, mandei uma mensagem, eu liguei para essa pessoa me respondeu, eu conectei com ela. Então, eu já vou colocar essa pessoa dentro da etapa de conectado. Eu vou pular a etapa de cadência. Etapa de cadência é aqueles leads que ainda não responderam. No momento que ele responde, você coloca esse lead dentro de conectado. Ou seja, você já está conversando com essa pessoa. No que você está conversando com essa pessoa, você já vai começar a qualificar essa pessoa. Você vai ver se essa pessoa tem fit para o seu produto ou para o seu serviço. E aí, você vai fazer perguntas para entender se essa pessoa pode avançar dentro do seu processo de vendas. Se essa pessoa está qualificada, perfeito. Você vai, por exemplo, agendar uma reunião com ela, uma reunião de venda mesmo. Tá? E aí, você agendou uma reunião de vendas, você vai colocar esse cardzinho dentro ali, reunião de vendas. Tá? E aí você fez uma reunião de vendas. Pode ser uma reunião presencial, pode ser uma reunião via Google Meet. E aí, você conversou com essa pessoa. Então, o cardzinho dela já está ali no reunião agendada. No momento que você concluiu essa reunião, você, por exemplo, pode colocar essa oportunidade dentro de negociação ou dentro de proposta enviada. Porque vamos dizer que você saia de uma reunião e envie uma proposta para essa pessoa, ou você apresentou uma proposta para ela. Você pode colocar esse card dessa pessoa, esse card dessa oportunidade dentro da etapa de proposta enviada, ou você já pode colocar essa pessoa dentro de uma etapa de negociação. Tá? E aí sim, depois que essa pessoa chegou aqui, ela já está quase comprando o seu produto. Tá? E aí você vai fazer follow-up com essa pessoa. Quando você começa a fazer follow-up, essa pessoa o cardzinho dela entra ali já dentro da etapa de follow-up. Né? E aí você vai definir quantos pontos de contato você vai fazendo com essa pessoa, qual que é o seu ciclo de vendas, porque se ela passou muito desse ciclo, se ela já passou por toda a cadência de follow-up e ela não respondeu, ela te deu perdido, às vezes não é o momento dela, ela não tem dinheiro, às vezes ela não quer fazer a compra nesse momento, e aí você pode mandar uma mensagem para essa pessoa, tipo, tentei X tentativas de contato, a gente não conversou mais depois da reunião que a gente teve, então acredito que isso não é uma prioridade para você nesse momento.
Então, eu vou parar de entrar em contato com você, mas caso você queira retomar essa conversa, me manda um WhatsApp, manda uma mensagem, me manda um e-mail para a gente retomar. Tá? Ou seja, você não pode ficar com um cardzinho ali, com um potencial cliente parado no seu CRM por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 meses. Tá? Tudo depende ali do seu processo de vendas. Ou seja, espera aí, pode ser que tenha um tipo de negociação que leve anos, aí sim essa pessoa vai ficar ali no seu CRM. Mas se o seu ciclo de vendas, por exemplo, é 1 mês, não faz sentido você ficar com uma pessoa 5 meses no seu CRM. Tá? Então, isso daí funciona de acordo com o jeito que você vende. Tá? E aí sim, se a pessoa foi ali para follow-up e ela pagou, assinou o contrato, aí sim você vai para a etapa de fechamento. Depois do fechamento, você vai mandar esse cardzinho já direto para o seu time de onboarding, seu time de retenção. E quando o seu time de retenção pega esse novo cliente, ele tem todo um histórico do porquê o cliente comprou, quanto tempo esse cliente levou para fazer a aquisição, como que ele comprou, né, o que ele está esperando, o que ele está buscando. Aí o seu time de retenção vai olhar todo esse histórico que você deixou dentro do seu CRM e ali sim, o seu setor de retenção, como eu disse no módulo anterior, vai ajudar esse cliente a ter sucesso no que ele comprou, certo? Então, mais ou menos de uma forma resumida, é assim que funciona uma linha de produção, uma esteira de vendas, um funil de vendas. E essas são as etapas que eu trouxe de exemplo aqui para você. Pode ser que precise de mais etapas dentro do seu processo de vendas, pode ser que precise de menos, porque é uma venda mais low touch. Então, vai depender muito de como você vende, tá? Qual é o ticket do seu cliente, com quantas pessoas você precisa falar, tá? Então, eu vou deixar aqui logo abaixo um material complementar, que vai mostrar também alguns modelos de funis para você entender melhor, tá certo? Espero que você tenha entendido essa aula. Se você não entendeu, se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui no campo abaixo, que eu estou aqui para te ajudar, tá certo? Vamos junto, até a próxima.